8. Ruas tão saturadas quanto veias. O pássaro voava baixo, acima da cidade. Sua sombra o acompanhava em um balé perfeito, tremulando sobre os telhados, onde, pela primeira vez em 15 anos, o sol brilhava. As cúpulas douradas cintilavam com a luz da manhã. A topografia da cidade mudara durante a noite, onde havia 4 âncoras, blocos monumentais de Mesarteum. Agora havia apenas 3. No lugar da quarta âncora havia apenas uma bola derretida e um grande buraco irregular ladeado por ruínas carbonizadas. Âncora derretida, asas dobradas e um novo deus azul na cidadela sobre lamento. Significava algo, e o pássaro ficava cada vez mais agitado. Havia esperado por tanto tempo. Soltou um último gemido e desapareceu, levando sua sombra junto. As ruas abaixo estavam tão saturadas quanto veias, com o fluxo de pessoas pulsando como sangue, como espírito, através das artérias da cidade e para fora. Lamento sangrava seus cidadãos para o campo. Centenas de milhares de almas, todas indo embora, estavam aglomeradas nas ruas estreitas, esmagadas como peixe enlatado. Se peixes enlatados pudessem reclamar e tivessem cotovelos com os quais cutucar. O pânico emitia uma pulsação baixa. As pessoas empurravam carrinhos de mão com seus bens empilhados e avós empoleiradas no topo como rainhas enrugadas. Galinhas se debatiam em gaiolas. Crianças estavam nos ombros dos pais, bebês amarrados nas cestas e cães seguiam de perto com o rabo entre as pernas. Quanto aos gatos, mantinham-se calmos. Lamento era deles agora. Os cidadãos estavam fugindo do desastre e da revelação da noite. Crias dos deuses. A palavra foi amaldiçoada e cuspida centenas de milhares de vezes e sussurrada e murmurada mais centenas de vezes enquanto a cidade bombeava seu povo pelo portão leste em um fluxo assustado e agitado. Guerreiros Tizerkane cavalgavam entre eles, mantendo a paz. Uma evacuação ordenada teria sido melhor, vizinhança por vizinhança, mas o povo teria se revoltado antes se tivesse de ficar em casa esperando sua vez de partir. Portanto, os Tizerkane não tentaram detê-los, apenas impediam que se atropelassem na pressa. Os guerreiros eram bem treinados e conseguiram esconder o próprio medo, sendo que muitos só desejavam fugir com o restante. Também havia forasteiros na cidade, os faranges da delegação do Matador de Deuses, e a maioria estava em carruagens presos no lento movimento do êxodo. Eles batiam no teto com punhos e bengalas, implorando aos motoristas que se movessem, mas os motoristas apenas davam de ombros, gesticulando para os corpos aglomerados, e carroças e porcos amarrados, e pelo menos uma cama de dossel colocada sobre rodas e puxada por uma cabra, e mantendo o ritmo vagaroso em direção ao portão. Algumas partes da cidade estavam silenciosas, principalmente a região da âncora derretida, onde o inferno se abrira na noite anterior. O fogo se apagara, as nuvens de poeira caíam sobre os escombros da explosão, e um jovem de cabelos dourados estava na beira da cratera. Era o alquimista, Theon Nero, que podia ouvir o rio se movendo lá embaixo e se lembrar do estrondo de quando ele quase explodira. Seus olhos seguiram os filetes de metal azul que desapareciam no chão. De alguma forma, estranho havia se apoiado na pedra rachada. A mente de Theon enfrentava uma sensação de distorção, como se estivesse encolhendo e se expandindo, na tentativa de descobrir novos limites. Às vezes, os limites de entendimento mudam rápido demais para serem rastreados, e parecia que ele havia sido carregado por uma onda enorme e tinha de nadar de volta, contra as correntezas, enfim alcançando a praia e se deparando com uma paisagem desconhecida. Se o reino do conhecimento era uma cidade, então Theon estava sem chão, tanto em relação a seus pensamentos quanto à realidade. O que ele testemunhara na noite passada? Estranho era o quê? Ah, você ainda está aqui? Theon virou-se, ao som da voz. Estava tão absorvido em seus pensamentos que não ouviu ninguém se aproximando. Sua expressão não mudou ao ver Calliste Dagaz, acrobata, alpinista, ladra de joias condenada, possível assassina e, assim como ele, estimada membra da delegação do Matador de Deuses.
Pensei que você tinha fugido com os outros, disse ela, com uma voz leve e repleta de um escárnio imprudente. É mesmo? Theon respondeu, sem emoção, como se não quisesse gastar energia com a conversa. Então você é uma péssima juíza de caráter. Calliste era uma jovem de quadril estreito, peito liso e bastante flexível. Os cabelos raspados, que só agora voltavam a crescer após a prisão, poderiam fazê-la parecer um menino, mas não faziam. Seu rosto, se não era bonito da maneira que Theon fora treinado para julgar, era inegavelmente feminino. Tinha lábios grossos, olhar afiado e cílios grossos, e havia uma delicadeza em seus traços que estava em desacordo. Theon observava com a maneira rude com que ela falava e a risada alta que, sem dúvida, havia aperfeiçoado com o povo do circo, tentando ser ouvida além dos foles e gargalhadas dos engolidores de espadas e cuspidores de fogo. Sou uma excelente juíza de caráter, ela disse, por isso fiz amizade com Laszlo, e não com você. A farpa atingiu o alvo, mas não machucou. Theon não se importava com o que Calliste pensava sobre ele. Você fala isso como se eu fosse uma opção. Theon queria dizer, é claro, que ele, filho de um duque, afilhado de uma rainha e o alquimista mais célebre da época, estava acima de querer amizade com uma órfã que saíra da prisão por pena. Calliste então voltou as palavras contra ele. Não, você não tem amigos. Percebi isso bem rápido. Teria sido um desperdício de energia. Ainda assim, sou conhecida por fazer esforço quando alguém vale a pena. Ele lhe lançou um sorriso amarelo. Se não vale seu esforço, por que está me importunando agora? Era uma pergunta justa. Ela curvou o lábio de lado. Porque não tenho mais ninguém para importunar? E sua namorada? Era uma pergunta justa. Ela curvou o lábio de um lado. Por que não tenho mais ninguém para importunar? E sua namorada? Já se cansou de você? Theon podia não se envolver na vida dos outros, se era isso que justificava a amizade. Envolver-se na bagunça que era a vida das outras pessoas, mas não havia escapado ao seu conhecimento que Calliste se unira a uma das guerreiras. Os outros delegados haviam fofocado sobre elas, seguindo-as com olhos curiosos, mesmo chamando-as de anormais e coisas piores. Ninguém lamenta. Theon notou, pareceu perturbado com a união delas. É impossível se cansarem de mim, Calliste afirmou categoricamente. Tzara está ocupada. Ela gesticulou para o caos ao sul. O barulho era apenas um ruído baixo ali, naquela área abandonada. Centenas de debandadas e tal. Ela falou, alegremente, mas a preocupação espreitava nos cantos de sua boca e de seus olhos. Preocupação por Tsara, encarregada de manter a paz, por Lamento, cujos piores tremores se agitavam no odiado anjo de metal, e por Laszlo, que subira lá e não voltara. Por que ficar, se não há ninguém para brincar com você? Theon perguntou, ainda imitando o escárnio dela. Estava irritado. Essa conversa estava abaixo dele. Ela estava abaixo dele. Na verdade, ele tinha pouca experiência com pessoas comuns. Ficou desconcertado com a casualidade e frustrado com o desrespeito. Em suas terras, alguém como Calliste nunca se atreveria a falar com ele, quanto mais insultá-lo. Você ainda pode pegar as carruagens. Tenho certeza de que Todd ficaria feliz em abrir espaço para você. Calliste levou seu sorriso falso para os olhos. Ela não fora bem recebida pelos colegas delegados, e seu conterrâneo Evelyn Todd era o pior de todos. Oh, a essa altura deve estar longe, ela disse, e ele provavelmente fugiu daqui, correndo, usando a cabeça das pessoas como paralelepípedo. Apesar de tudo, Theon sorriu. Ele podia imaginar. Não vou a lugar nenhum, Calliste adicionou, com uma intensidade tranquila. Tinha se juntado a Theon na beira da cratera e a olhava tão intensamente quanto o alquimista. Quero saber o que aconteceu na noite passada. Qual parte? Eu quase ser esmagado ou o metal ganhando vida ou... Laszlo ficou azul. Theon estava quase dizendo isso, embora o chamaria de estranho e não Laszlo, mas a maneira como Calliste dissera, intensa, confusa e fascinada, afastou o véu dos gracejos casuais. Não havia nada de casual ali. Ele ficou, Theon falou. Eles dois tinham visto acontecer. Viram-no correr até a âncora e pegá-la com as mãos nuas, como se com a força de seu corpo pudesse impedir que ela se virasse. E, apesar de parecer impossível, ele tinha conseguido. O metal e ele haviam se unido com a força de seu corpo. Era uma outra força que eles não podiam compreender. Caíram em um silêncio momentâneo. O mútuo escárnio emudecia na presença desse mistério. Como? Ela quis saber. Havia mundos naquela palavra.
Theon não tinha dúvida de que o metal e os deuses vieram de outro mundo, mas ele era um alquimista, não um místico, e só sabia uma coisa com certeza. Foi o metal, contou a ela. É uma reação ao toque no metal. Ela estreitou os olhos. Mas eu toquei bastante, não estou azul. Não, eu também não. É só ele. É algo nele. Mas o que isso quer dizer? Que ele é um deles? Um dos deuses que fez aquela coisa? Estranho, um deus? Tian refletira bastante sobre isso, mas não se permitira evocar essas palavras juntas. Isso é um absurdo, disse com firmeza. Kaleshi concordou, embora por uma razão diferente. Tian rejeitava a ideia de que Laszlo pudesse ser divino, poderoso. Ela rejeitava a ideia baseada na noção de que os Mesarthen eram malignos. Ninguém é tão bom quanto Laszlo, e a menina também não parecia maligna, coitada. A menina. Tian foi assaltado novamente pela mistura de sentimentos que se agitaram nele ao ver Laszlo estranho segurando uma garota no peito. Ele mal sabia como interpretar a cena. Era tão surpreendente quanto incompreensível. Estranho, como uma garota. Os detalhes. Ela era azul. Ela estava morta. Vinham vagarosos, e ele ficou processando tudo depois que Estranho a levou consigo, pelo ar, em uma estátua que ganhara vida. Na verdade, ele ainda estava processando tudo. Estranho conhecer uma garota, uma deusa, nada menos, e ela morrera, e ele estava sofrendo. Theon Nero despertou tarde para o entendimento de que as outras pessoas também estavam vivendo suas vidas. Ele sabia disso intelectualmente, é claro, mas não tinha compreendido totalmente. Todos sempre foram atores menores em um drama sobre ele. Suas histórias eram meras subtramas traçadas em torno da história dele. E experimentar uma mudança repentina nisso tudo o perturbou, como se o roteiro tivesse sido embaralhado e ele recebera as páginas erradas. Ele era o ator secundário agora, parado no meio da poeira batida, enquanto o estranho voava em bestas de metal e segurava deusas mortas nos braços. Deixando de lado por um momento a questão sobre como ele conhecer uma deusa, havia uma questão mais pertinente. Maligna ou não, como é que ela estava lá em cima? Errolfane disse que a cidadela estava vazia. O matador de deuses garantira à delegação que os deuses estavam mortos. A cidadela estava vazia e eles não estavam em perigo. Karish apertou os lábios e olhou para aquela coisa enorme pairando ali. Aparentemente, ele estava errado. Errolfane e Azurin estavam posicionados a meio caminho entre o anfiteatro e o portão leste, onde um gargalo de ruas que se fundiam formava uma confusão asquerosa. Estavam montados em seus espectrais lado a lado em uma pequena ponte que atravessava a via principal da cidade. Abaixo deles o povo seguia em uma turbulência desajeitada, muitos ao mesmo tempo, e a frustração e o medo se tornavam instáveis. Eles esperavam que sua presença acalmasse a fervura. O sol recém-descoberto brilhava sobre eles. Era como se estivessem sendo observados. Por que ainda está aqui? Azurin perguntou, erguendo uma mão, gesticulando para onde a cidadela ainda pairava. Ele disse que poderia movê-la. Então, por que não fez isso? Por que não se foi junto com as crias dos deuses? Não sei, disse Errolfane. Talvez não seja tão fácil assim. Ele pode ter que aprender a dominá-lo. Havia também a questão do luto, pensou, mas não disse. Ele dominou tudo muito bem ontem à noite. Você viu as asas de rasá-las? Se ele consegue fazer aquilo, consegue mover a cidadela, a não ser que tenha outros planos. Que outros planos? Precisamos estar preparados, em caso de ataque. Laszlo não vai atacar, Errolfane falou, desconfortável. Quanto aos outros, se pudessem, por que não atacaram antes? Você não pode presumir que estamos fora de perigo. Não presumo nada. Vamos nos preparar da melhor maneira que podemos, apesar de não saber como poderíamos nos preparar para aquilo. Combater um exército de seus próprios entes perdidos era digno de pesadelos. E poderia haver mais por ali, disse Azurin, apontando para a cúspide e além. Eles sabiam agora que havia crias de deuses na cidadela, mas a transformação de Laszlo representava uma possibilidade nova e perturbadora. Também havia outros no mundo vivendo em países longínquos, com peles não azuis, mantendo sua herança em segredo, talvez até para eles mesmos. Poderia haver, Errolfane concordou. Eles podem se passar por humanos, disse Azurin. Podem se esconder à vista de todos, como ele. Ele não estava se escondendo, Errolfane retrucou. Ele disse que não sabia. E você acreditou? Errolfane hesitou. Então assentiu com a cabeça. Seus
Famintos e atrofiados sentimentos paternos haviam encontrado um lugar para se fixar no jovem Farange. Estava mais que afeiçoado pelo jovem, era protetor em relação a ele, e apesar de tudo, não conseguia não confiar nele. Você acha que é uma coincidência ele ter estudado sobre lamento? Perguntou Azurin. Que tenha aprendido a nossa língua, nossas lendas, agora que ela sabia o que ele era, o fascínio de Laszlo ganhara um tom meio sinistro. Não é coincidência, Harry Fane falou. Acho que havia algum chamado nele, algo que ele não entendia. Mas como ele foi parar lá em Zosma? Será que ele é um dos nossos? Harry Fane se virou para encará-la. Sua esposa, criada com crias de deuses, como tantas outras filhas de lamento. Quando ela dizia nossos, estava perguntando se alguma mulher da cidade havia dado à luz ao Laszlo na sala estéril da cidadela que os deuses usavam para esse fim. Vamos torcer para que seja, disse Arrowfane, porque se não for, então pode haver outros Mesartem por aí. Talvez outra cidadela flutuando sobre outra cidade, em algum lugar de zero. O mundo era grande, e ainda havia muito para ser mapeado. Em que lugares remotos deuses malignos poderiam reinar? No entanto, Arrowfane tinha a sensação de que Laszlo estava ligado a Lamento, de que tudo dependia dessa cidade, dessa cidadela, desses deuses e cria de deuses. Durante 15 anos, as pessoas de Lamento viveram com a certeza de que os monstros estavam mortos, e Arrowfane viveu com esse fardo. Eram deles as mãos que os assassinaram, deuses e filhos, e seu filho também, ou assim ele pensava. Ele cometera um crime tão hediondo quanto os dos deuses, e, embora nunca tivesse tentado se perdoar, ele se confortava dizendo a si mesmo que não tivera escolha, que era necessário garantir que Lamento nunca mais se subjugasse. Agora ele estava compreendendo as implicações dessa nova descoberta. O metal ativou o poder dos Mesartem, e até mesmo essa pequena e doentia fé estava se corroendo. E se não fosse necessário matá-los? Quando estão longe do metal, arriscou, relutante, sem expressar sua suspeita em voz alta. O poder deles só se desgasta? Azurin tentou ler sua expressão, como vinha tentando durante todos esses anos. Ele fora o brinquedo da deusa do desespero, e Isagol destruíra suas emoções, envenenando sua capacidade de amar e confiar, até estar tão misturada com ódio e vergonha que ele mal conseguia reconhecer os sentimentos. No entanto, ela o entendia e sentiu a pontada de remorso que lhe infligia a si mesmo. Esse era o fardo de Azurin, sentir a dor do tormento de Arrowfane e ser incapaz de ajudá-lo. Mesmo que seja assim, falou, cautelosa. Você não tinha como saber. Eu deveria ter esperado. Os bebês estavam nos berços. Por que a pressa? Eles não poderiam nos machucar. Eu devia ter tentado entender. Alguém teria feito por você, e teria sido pior. Arrowfane sabia que era verdade, mas não ajudava a ouvir que seu povo teria sido mais cruel que ele. Eles eram bebezinhos. Eu poderia tê-los protegido em vez de você nos protegeu, disse Azurin ferozmente. Só que não. Uma voz mingou. O olhar que ele lhe lançou era bastante familiar. Impotência, culpa. Estava se lembrando dos gritos dela na cidadela, a barriga protuberante com um bebê que não era dele, que não era humano. Não protegi você. E eu não protegi você, ela retrucou. Ninguém protegeu ninguém. Como poderíamos? Eles eram deuses, e ainda assim você nos libertou. Todos nós, meu amor. A cidade inteira. Ela apontou para uma garotinha no fluxo de pessoas abaixo deles. Ela estava montada nos ombros do pai, com bochechas vermelhas e olhos arregalados, e cabelos trançados, espetados como brotos negros. Por sua causa, essa menina nunca será uma escrava. A família dela nunca vai responder a esquetes e nunca a verá sendo levada por razalas. Ela poderia continuar dizendo que ele era um herói, mas sabia que ele não queria. Isso não ajudava e ele provavelmente nem escutava. Ele ainda observava a garotinha na multidão, mas havia um vago assombro em seu olhar, e Azurin sabia que ele estava vendo outra pessoa, sua própria filha, cujo corpo azul e quebrado Laszlo erguera de um portão de ferro nas primeiras horas do amanhecer. Arrowfane caiu de joelhos ao vê-la, e fez algo que Azurin não o via fazer desde que Isagol cruzara seu caminho, de corpo e mente. Ele chorou. Ela ficou tentando decidir se era uma coisa boa ou ruim. Por anos ele não conseguia chorar, e agora estava chorando. Isso significava que os caminhos tortuosos de suas emoções estavam se curando? Bem a tempo de lamentar a morte da filha.
Era a vez de Azurin fazer algo que não fazia havia anos. Ela pegou a mão do marido e deslizou os dedos entre os dele, sentindo os calos, as cicatrizes, o calor e a realidade deles. Eles tinham sido eles tinham tido apenas 5 dias e noites como marido e mulher, quase 2 décadas atrás, mas ela se lembrava da sensação dessas mãos, em seu corpo, aprendendo tudo sobre ela, ou ao menos tudo o que um jovem marido poderia aprender em 5 dias e noites. Depois da liberação, ele não a tocava ou não a deixara tocado. Agora os corações de Azurin pareciam aguardar o ritmo dele, esperando para ver o que ele faria. Por um momento, Harry Fane permaneceu parado. Ela o observou, olhando para suas mãos unidas, a mão dela dentro da sua, bem maior, ambas com cicatrizes e calos distantes das mãos jovens de outrora, que se conheciam tão bem. Ela observou engolindo em seco e fechando os olhos, e então gentilmente, muito gentilmente, dobrar os dedos sobre os seus. E quando seus corações voltaram a bater, pensou sentir um derramamento de luz nas veias que carregavam seu espírito. A mãe do matador de deuses, Suheila, estava em seu pátio no jardim e levantou o rosto para sentir o sol. Ela fechou os olhos para não precisar ver a cidadela. Não conseguia acreditar que o doce jovem que morou na sua casa estava lá em cima, agora que era um deles. Ela não tinha testemunhado a transformação. Tinha perdido tudo. Uma senhora não pode sair correndo pelas ruas. Então tinha a impressão de que tudo não passava de uma história. Apenas não conseguia imaginar Lastro azul. O que isso significava? O que aconteceria agora? Ela não era capaz de dar forma a isso, mas estava claro que tudo mudaria. Era difícil pensar no amanhã. No entanto, quando a dor cuspia graxa na boca de seu estômago. No dia anterior, descobrira que tinha uma neta viva, uma neta que era meio monstro. Sim, mas sangue do seu sangue, ainda assim. Ela não sabia como lidar com isso até a menina estar morta. Agora sabia. Ela a queria, e era tarde demais. Ocupou-se com sua rotina habitual como se fosse qualquer outro dia. Como se as ruas não estivessem engasgadas com pessoas inundando a cidade como moscas abandonando um cadáver. Lamento não era um cadáver, e Soheila não era uma mosca. Todos os seus medos persistiam, mas ela não conseguia adicionar laço a eles, pele azul ou não. De todas as possibilidades apresentadas, como um banquete de incertezas e desgraças, simplesmente não havia um cenário em que laço estranho machucasse Lamento ou qualquer pessoa. Examinou seu triste jardim. Há tanto tempo faminto de sol. Poderia dar um jeito nele agora, pensou. Precisaria sair em busca de mudas, e isso não aconteceria hoje, mas poderia separá-lo. Isso ela podia fazer. Suheila arregaçou as mangas e começou a trabalhar. O que é isso? Kaleshi perguntou. Theon se virou para ela, esperando encontrá-la olhando para a cidadela, mas ela estava apontando para baixo, para a cratera. O que? Ele perguntou, espremendo os olhos para a direção que ela apontava. O naufrágio da âncora havia atravessado a crosta de terra sobre a cidade, expondo camadas de pedra e sedimentos, como uma escavação. O matador de deuses lhes dissera que os deuses haviam pousado as âncoras com precisão, esmagando os prédios abaixo delas, deliberadamente, ele dissera, a universidade e a biblioteca, a guarnição dos Teasercane e o palácio real. O que era isso? Era impossível distinguir nas camadas de entulho moídas pelo peso da âncora, mas o que Kalish apontava estava abaixo daquelas camadas onde, se você olhasse bem, poderia ver as ruínas das fundações e a sugestão de níveis subterrâneos mais profundos. Seria possível que eles não tivessem sido soterrados? Ali, ela disse. Dá para ver a ponta. Parece Thionville. E terminou a frase com ela. Em uníssono, disseram. Uma porta. 9. O closet de uma deusa morta. Eles não apenas cremaram o corpo. Você precisa honrar este bom receptáculo, disse Grande Ellen a Sarai, como faria com um ente querido. Seria um tipo esquisito de funeral ter o próprio fantasma de Sarai entre os presentes, mas ela tivera um tipo de vida esquisita. Então, por que a morte deveria ser diferente? Grande Ellen assumiu o comando como sempre. Ela enviou pequena Ellen às cozinhas para buscar água, sabão e um pano macio. Tesoura também, pediu, antes de se virar para Ruby e Pardal. Vocês dois, peguem uma camisola limpa no closet de Sarai. Que cor você quer, Sarai?
Perguntou Pardal, e a pergunta, aparentemente banal, era surreal, porque a roupa não era para ela, mas para seu corpo. Fazia apenas uma semana que Sarai censurara Rubi por queimar a própria roupa depois que Feral a ensopou com um banho de chuva. Morreríamos antes de ficarmos sem vestidos, dissera Rubi na época, e sua indiferença chocara Sarai, mas agora a profecia estava cumprida pelo menos para ela, e ocorreu-lhe que ela não precisaria mais de closet nem de nada de sua mãe falecida. Não precisaria mais, depois disso. Pela última vez, seu corpo precisava ser vestido. Branca, disse. Ela seria cremada de branco. As meninas foram buscar a roupa e Grande Ellen virou-se para os meninos. Feral, chamou. Pode mostrar ao nosso visitante onde ele pode se limpar, por gentileza? Laszlo contestou. Queria ficar com Sarai, mas deram a entender em termos inequívocos que não seria decente, não enquanto elas lavavam o corpo e ele próprio estava imundo. Então ele concordou, se separando de Sarai com dificuldade, e seguiu Feral. Era a primeira vez que via a cidadela por dentro, e a primeira coisa que notou foi a parede de orquídeas que Pardal cultivara para suavizar o efeito de tanto metal. No entanto, não era possível suavizar nada. Tudo era de metal. Parede, chão, teto, equipamentos, móveis. Era metal demais, mesárteum demais. E tudo parecia estar segurando o fôlego, esperando que ele o acordasse. Ele não sabia o que fazer. Era uma sensação assustadora, como uma reivindicação. O metal o reivindicando, ou o contrário. Obviamente, essa vasta cidadela de outro mundo não lhe pertencia, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que, de alguma forma, era dele, e estava ansiosa para se entregar a ele. Fantasmas estavam em posição contra a parede. Havia alguns homens velhos, uma menina. Estavam rígidos, olhando para frente, e não viravam a cabeça. Não conseguiam virar, para observar os rapazes entrando. Seus olhos se viraram para o lado, porém, mostrando branco demais. Era perturbador. Laszlo viu Feral fitá-los e rapidamente desviar. Esta é a galeria, Feral disse, conduzindo Laszlo pela enorme sala com sua longa mesa de mesárteo. A cozinha é por aqui. Tomamos banho na sala da chuva. Ele parou na porta e olhou para Laszlo de cima a baixo. Acredito que você não tenha roupa para trocar. Laszlo estendeu os braços para os soldados para mostrar que, claro, não tinha nada. Não era a primeira vez. Quando Laszlo estranho mudou sua vida, foi apenas com as roupas do corpo. Essa era a terceira vez. Ou, ele pensou, a quarta. Se contasse sua jornada como um bebê, embora não pudesse receber crédito nenhum por isso. Depois teve a vez com 13 anos, quando se escondeu na grande biblioteca, e então novamente quando atravessou os portões com Errol Fane. As oportunidades de Laszlo tinham vindo sem aviso prévio, e quando chegaram ele não hesitou. E não parou para fazer as malas. Vamos encontrar algo para você, disse Feral, dividido entre desconfiança e admiração. Foi guiando Laszlo para dentro da cidadela em um tour improvisado. Por ali, para o braço sinistro, falou, apontando para a esquerda. Laszlo sabia que sinistro significava esquerda na linguagem heráldica, mas algo no tom de Feral o fez pensar que a palavra guardava mais significados. Mesmo antes que ele acrescentasse rispidamente, não frequentamos esse lugar. Em vez disso, seguiu para o lado destro. Era um corredor longo e lustroso, que lembrava um tubo. Fazia uma curva para a direita. Laszlo não conseguiu ver o final. Percebeu que estava dentro do braço direito do Serafim. Passaram por uma porta que tinha uma cortina amarrada. Um par de fantasmas fazia guarda do lado de fora. Os aposentos de Minia, Feral explicou, eram disquetes. Então, são os maiores. Ao longo do corredor havia várias portas. Feral as foi identificando conforme caminhavam. O quarto de Pardal foi de Coraco. O de Rubi foi de Leta. Esse é o meu. Era de Vanth, meu pai. Falou, sem comoção. A cada porta havia guardas, e ele continuava seguindo adiante. E esse é de Ikirok. Ninguém o usa, então acho que é seu. Dele? Laszlo não pensou tão longe quanto ter um quarto, viver ali. Sua mente foi até Sarai. Ele queria ficar onde ela estivesse. Como se Feral pudesse ler seus pensamentos, apontou para frente. O de Sarai é o seguinte, o último. Havia uma certa curiosidade furtiva no jeito do jovem. Ele claramente queria perguntar algo, e por fim, indagou.
Como você a conheceu? Como ela conheceu você? Quando... Como vocês se conheceram? Nos sonhos, Laszlo contou. Não sabia que ela era real até o trenó de seda, quando ela nos salvou. Foi você. Feral não tinha percebido. Ele não tinha olhado direito aquele dia, e é claro, Laszlo ainda era um humano. A vergonha o atravessou. Sarai tentou convencê-la a convocar nuvens para que a nave não chegasse à cidadela, mas ele estava com muito medo de desafiar Minia. Se dependesse dele, Laszlo estaria morto. E se Laszlo estivesse morto, percebeu com um aperto no estômago todos teriam morrido na noite anterior. Ele engoliu a náusea. Mas não pensei que as pessoas pudessem vê-la, falou. Era verdade. Normalmente, quando Sarah adentrava um sonho, permanecia como uma presença invisível ali. Por anos, ela se sentiu como um fantasma. Então foi a vez de Laszlo. Sua primeira visão dela estava estampada em sua memória. Uma linda garota azul, olhos azuis que o encaravam com uma curiosidade escancarada. Eu posso vê-la, falou. Vê-la, tocá-la, segurá-la. Ontem à noite, a sensação de tê-la debaixo dele, seu corpo contra o dele. Ela tomou sua cabeça entre as mãos, entrelaçando os dedos nos seus cabelos enquanto ele a beijava pescoço abaixo. Fora tão real quanto qualquer outra coisa que tivesse acontecido fora do sonho. Me pergunto por quê, disse Feral. Talvez seja porque você não é humano. Você pode vê-la? Laszlo perguntou. Feral encolheu os ombros. Não sei. Ela nunca entrou nos meus sonhos, ou de qualquer um de nós. Minia proibiu. E você a obedece. Feral soltou uma risada curta. Sempre, disse. Você nos culpa? Nem um pouco. Laszlo falou. Ela é aterrorizante. Feral afastou a cortina da porta de Ikrok e fez sinal para Laszlo ir na frente. Ele foi pensando em como as cortinas, lençóis de linho colocados ali, pareciam incongruentes com o design elegante da cidadela. Não há portas? Perguntou. Havia. O metal respondia ao toque, aparentemente. As aliens dizem que as portas podiam reconhecer quem tinha autorização para entrar, mas tudo congelou quando Skates morreu, e permaneceu assim desde então. Ele inclinou a cabeça para um lado. Talvez você possa fazê-las funcionar de novo. Laszlo passou a mão pela extremidade do batente da porta. Era suave, fria e... Espere! Ele podia sentir as energias que a governavam tão seguramente quanto sentia o próprio metal, e soube que podia fazer as portas funcionarem, que podia fazer a cidadela voar, que podia trazer vida a esse imenso serafim tão facilmente quanto despertar arrasá-las. Posso tentar, disse, porque dar um tom confiante às suas palavras lhe pareceu arrogante. Bem, mais tarde. Feral falou e mostrou a Laszlo o closet. Basicamente, se você usa 20 quilos de brocado de joias com caveiras de raposa com ombreiras e botas com ponta de faca, hoje é seu dia de sorte. Laszlo disse pela primeira vez diante do guarda-roupa de um deus. Não faz muito meu estilo. Nesse caso, há roupas de baixo. Enquanto as meninas usavam camisolas, Feral usava camisetas de linho e calções. As peças eram de Van, e ele mostrou a Laszlo onde encontrar as de Ikarok. O tecido era simples e bonito. Também há pijamas, Feral acrescentou, segurando uma manga de seda de um carmesim profundo e brilhante, costurado com fios de prata e pérolas. É um pouco exagerado. Ele largou a manga. Deu uma olhada, com certeza algo vai servir. Laszlo nunca imaginou que um dia estaria vasculhando o closet de um deus morto, mas de qualquer forma isso estava longe de ser a coisa mais esquisita que lhe acontecera. Ele nem se agitou, apenas pegou um conjunto de roupas de baixo de linho, como o de Feral, e o segurou junto ao corpo. Um pouco curto, talvez, Feral disse, avaliando. O de Skates provavelmente servirá melhor em você. Casualmente acrescentou. Suponho que você seja filho dele. Laszlo quase derrubou as roupas. O quê? Bem, você tem o poder dele. Esse é o meu palpite. Você poderia reivindicar as coisas dele se quisesse. Não é como se Minia precisasse delas. Deuses. Ela nunca trocou de roupa. Nunca. Mas hoje não é o dia para ir bater na porta dela, por assim dizer, já que você sabe, não há portas. Vou consertá-las, Laszlo falou. Eu não esperaria nenhum afeto fraternal dela, mas acredito que você já tenha percebido isso. Mais uma vez, Laszlo ficou surpreso. Fraternal? Feral ergueu as sobrancelhas. Ela é filha de Skates. Se você é filho dele... E encolheu os ombros. Laszlo ficou encarando. Poderia ser verdade? Minia seria sua irmã?
A ideia o perturbou ainda mais que sua transformação, e ele nem ouviu as outras coisas que Feral lhe disse. Ele era só um garotinho quando abandonara a esperança de ter uma família, e os monges não pouparam esforços para mostrar aos meninos o quanto estavam sozinhos no mundo. Laszlo havia canalizado todo o seu anseio para um sonho igualmente impossível: ir à Cidade Invisível e descobrir o que aconteceu lá. Bem, aqui estava ele, realmente impossível. Teria encontrado uma família também? Traga essas, Feral disse, gesticulando para as roupas. Vou te mostrar onde é o banheiro. Eles se depararam com Rubi e Pardal no corredor, vindas do quarto de Sarai com a camisola branca nas mãos, e eles voltaram juntos. Uma timidez tomou conta das duas na presença de Laszlo. Até Rubi parecia moderada. Algumas vezes ela quase deixou escapar umas perguntas, mas conseguiu se conter, e Feral e Pardal se surpreenderam ao vê-la corar. Laszlo, por sua vez, pensou na possibilidade de uma aproximação. Esses três eram a família de Sarai, mesmo que não fosse de sangue, e ele queria causar uma boa impressão, mas Laszlo não tinha prática em conversar com estranhos, tanto quanto o trio, e não conseguia nem pensar por onde começar. Na galeria, Pardal se separou para levar a camisola para Sarai, enquanto Rubi seguiu com Feral e Laszlo para ajudar a preparar o banho. Foi desconfortável para Laszlo ser servido, isto é, até o momento em que ele viu Feral levantar as mãos e convocar uma nuvem do nada, logo acima do grande tambor de cobre que lhe servia de banheira. O ar ficou denso, levando consigo um perfume espesso de selva, e por alguns minutos o único som foi o da chuva batendo no metal. Laszlo sorriu ante aquela maravilha. Nunca viu uma habilidade como essa antes. Bem, não é nada esperto do seu... Não há nada perto do seu dom, disse Feral, humildemente. É só chuva. E nesse momento, Rubi deveria ter discordado. É cafona tecer elogios sobre si mesmo. Seus amigos é que devem fazer isso por você. Um amante certamente deveria fazer isso, mas Rubi não fazia ideia. Com toda a atenção voltada para Lastro, então Feral se viu forçado a acrescentar. Embora, é claro, todos nós teríamos morrido há séculos se não tivéssemos água. Água é importante, concordou Lastro. Assim como fogo, Ruby falou, para não ficar para trás. Ela estendeu as mãos e ambas acenderam bolas de fogo em um instante. Era um show mais chamativo do que ela costumava fazer para aquecer a água do banho, em vez de pressionar as mãos contra a lateral da banheira, o que teria funcionado perfeitamente. Ela as mergulhou na própria água, enviando grandes jatos de vapor onde o fogo encontrava a água, e ela rapidamente começou a ferver. O que está tentando Está tentando cozinhá-lo? Perguntou Feral, produzindo outra nuvem. Não havia aroma de selva nessa. Ela encheu a sala de um sabor limpo e frio, e se derramou na água quente com uma enxurrada de neve, deixando-a em uma temperatura razoável. Rubi, com os lábios pressionados, convocou uma faísca na ponta dos dedos e a lançou no traseiro de Feral. Ele conseguiu reprimir um grito e direcionou o olhar. Isso é maravilhoso, disse Laszlo, encantado. Obrigado a vocês dois. Não é nada, Feral disse, com uma das mãos na nuca. Isso era um frigorífico, não é nada incrível. Há banheiros nos quartos, mas elas não funcionam mais. Isso é excelente, Laszlo lhe garantiu. Até chegar em Lamento, nunca tinha tomado banho decente na vida. No inverno, quando era menino, tínhamos que retirar o gelo do balde antes de nos lavar. Ele sorriu para Ruby. Vocês seriam bem-vindos lá. Bem, ele reconsiderou, exceto pelo fato de que os monges pensariam que vocês são demônios. Talvez eu seja, ela disse, com ar atrevido. Seus olhos brilhavam, inflamados. De qualquer forma, Feral falou, um pouco mais alto que o necessário. O sabonete está aí. Vamos deixá-lo à vontade. Em seguida, saíram. Feral puxou a cortina atrás de si, e Laszlo ficou se perguntando se seria rude fechar a porta. Decidiu que sim, já que eles sempre viveram sem portas, e isso daria a impressão de que não confiava neles para lhe oferecer privacidade. Na verdade, era quase isso. Feral e Rubi estavam na galeria quando ela disse: Voltem um minuto, só tenho de ir à cozinha. Feral ergueu uma sobrancelha questionadora. Oh, para quê? Ela foi evasiva. Quero falar com a pequena Ellen. Eu vou com você, ele disse. Não precisa se incomodar. Não é incômodo. Bom, é um incômodo para mim, ela declarou, fazendo uma careta. É algo particular. É engraçado você usar essa palavra, particular, Feral falou, sabendo exatamente o que ela estava para fazer. É quase como se você soubesse o que significa. Ela revirou os olhos. Tudo bem, disse, desistindo. Eu só ia espiar um pouco. Ruby, não é legal espiar. Você com certeza sabe disso. Feral era tão condescendente. Ela encolheu os ombros. Eu espiei você várias vezes, e você nunca se importou. Você fez o quê? Feral perguntou. Como eu poderia me importar se não sabia?
Não te machucou, não é? Ele cobriu o rosto com as mãos. Ruby, grunhiu, censurando-a. Enquanto estivesse secretamente um pouco satisfeito, ficaria com ciúme se ela tentasse espiar Laszlo e não ele. Suponho que você nunca tenha me espiado. É claro que não. Eu respeito as cortinas. Ou você só não liga, ela disse, e havia um tom de mágoa em sua voz. Apesar de ter crescido no meio de garotas, Feral ainda não as entendia. O quê? Ruby estava se lembrando do que Pardal lhe dissera na noite anterior, antes que a guinada da cidadela os levasse ao caos e à tristeza. Para sua própria afirmação de que, se Pardal fosse até ele, ela teria ficado com Feral, Pardal respondeu. Se isso é verdade, então não o quero mesmo. Quero alguém que queira apenas a mim, com Ruby. Bom, Ruby também. Na verdade, ela queria alguém que a olhasse como Laszlo olhava para Sarai, e não um homem menino passivo que só a acompanha, porque era literalmente se colocou nas mãos dele. Se eu respeitasse suas cortinas, Ruby lhe disse, nós nunca teríamos feito nada. Eu fui até você. Tenho certeza de que se lembra. Subi no seu colo e fiz você me beijar. É óbvio que você não se importa. E tudo bem. Ela ergueu o queixo. Era só algo que eu queria fazer caso a gente fosse morrer. E olhe, ainda estamos vivos. Ela lhe deu um sorrisinho. Não precisa se preocupar mais. Vou te deixar sozinho. Feral não fazia ideia de onde vinha isso. Era verdade que ela tinha iniciado tudo, mas isso não significava que ele não queria mais. Você está brava porque nunca a espiei nua? Perguntou, incrédula. Não estou brava, Ruby respondeu. Só estou farta. Pelo menos, foi uma boa prática, para quando eu conhecer alguém que se importe. Ele jogou o cabelo escuro e selvagem para trás, para que ele não visse que se esquivar, para que ele não tivesse que se esquivar e não ser atingido no seu rosto. Então se afastou. Ótimo, Feral disse às suas costas, mas sua cabeça estava girando e ele mal tinha entendido o que acontecera. No entanto, de uma coisa estava quase certo, não estava nem um pouco feliz.